Aleluia. 2022, o ano do recomeço. Aleluia. Enquanto nós adorávamos ao Senhor, esse salmo brotou no meu espírito. A história desse salmo é tremendamente linda. Durante 70 anos esse povo esteve exilado. Esse povo teve sem expectativa. Esse é o salmo de número 126. E o povo teve sem expectativa. E agora o Senhor havia feito uma promessa de retorno. E eles estavam voltando para Jerusalém. Entretanto, quando esse salmo foi entoado, quando esse salmo foi cantado, eles ainda não tinham chegado em Jerusalém. Eles estavam saindo, esse foi um salmo que eles cantaram, quando eles saíram da Babilônia, debaixo do comando de Esdras, ainda indo para Jerusalém. Deixa eu dizer para você, ainda não tinha acontecido nada, mas eles estavam debaixo de uma expectativa de um renovo. Eles estavam debaixo de uma expectativa de um novo tempo. O que estava acontecendo naquele momento era um cântico profético. Era um cântico daquilo que eles criam que Deus ia fazer na vida deles. E eles então, no trajeto da Babilônia, voltando para Jerusalém, eles então compuseram esse cântico, onde eles diziam assim, sabe, nós estamos alegres porque o Senhor nos tirou, o Senhor renovou a nossa sorte, a sorte de Sião, a sorte da igreja. E nós queremos declarar algo profético. Ele vai assim, o que Deus vai fazer na nossa vida é tão grande, que todas as pessoas que ouvirem, as nações vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. Ouça bem, queridos, a entoação do cântico, é importante você entender o contexto do salmo. Porque às vezes a gente fala sobre o salmo, mas não entende o contexto profético do salmo. Eles não estavam vivendo ainda o recomeço, mas eles estavam certos de que havia um recomeço para a vida deles. O simples fato de Deus ter tirado eles da Babilônia, e agora na expectativa do que Deus ia fazer, eles entoaram o cântico, grandes coisas fez o Senhor por nós. Que grandes coisas foi essa? Dar uma promessa de recomeço. A alegria deles, o cântico deles, não estava naquilo que eles estavam vivendo ainda, mas estava naquilo que eles criam que eles iam viver, o recomeço de Deus. Eu creio, querido, que esse é um cântico profético. Esse é um texto profético para a gente experimentar nesses dias. Estamos começando o ano de 2022, um ano do recomeço. E o que nos tem agora é uma alegria enorme, estupenda no nosso coração, sabe, avassaladora. Nós ainda não vimos totalmente a nossa sorte restaurada, mas nós estamos dizendo grandes coisas. Já fez o Senhor por nós. E nós profetizamos que não somente nós, mas também todos aqueles que vão perceber o que Deus fez na nossa vida, vão dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por eles. Esta é a razão de estarmos alegres. A nossa alegria não está somente naquilo que Deus faz, mas está na certeza que Deus fará. Eu vou repetir, a nossa alegria, ela não está somente porque nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por aquilo que o Senhor falou que faria. A nossa alegria, a nossa certeza não está em fatos. A nossa certeza está na palavra daquele que não pode mentir. A nossa certeza está na convicção de que aquele que deu a palavra, ele é fiel para cumpri-la. E ele este ano vai cumprir isso na sua vida. Este ano ele vai cumprir isso na sua vida. Hoje pela manhã, estava tendo meu tempo devocional. Eu estava ali revendo um pouco da mensagem. Eu quero nesta manhã voltar à mensagem do domingo, da passagem do dia 31. Não sei quantos puderam assistir a mensagem, mas eu quero retornar àquela mensagem que nós vivemos no dia 31. Vou usar o mesmo texto, os mesmos pontos, só que eu quero aplicar um pouco mais algumas verdades que ali estão. Enquanto eu começava a trabalhar isso, enquanto eu orava, eu meditava, revia os textos daquilo que Deus estava falando comigo, o Senhor me trouxe uma mensagem muito forte. De repente eu tive que parar, literalmente parar com a meditação, e eu comecei a escrever, sabe, e Deus começou a falar muito sobre reconstruções, e Deus começou a ministrar demais no meu coração, sabe, a restauração de Jerusalém, através dos muros de Neemias, queridos, e algo tão especial de Deus veio sobre a minha vida, sabe, em questões de horas, Deus me mostrou 10 características daquilo que Ele vai fazer conosco, para reconstruir os nossos muros, para reconstruir as nossas vidas, para restaurar a nossa sorte. E Deus me reportou exatamente a esse salmo.
né? Era aquele salmo que ainda os muros estavam derrubados, que ainda não tinha muita coisa, que ainda as casas estavam, que ainda não existia templo, mas existia uma palavra. Deixa eu dizer para você, você está debaixo de uma palavra. E o que vai prevalecer esse ano não é o que você vive agora, nem a sua caminhada, ainda que não seja tão imediata. O que vai prevalecer é que você está debaixo de uma palavra. E aquele que deu a palavra, ele é fiel para cumprir. E aquele que começa a boa obra, ele é fiel para terminar. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E por causa disso, nós vamos viver, sabe, um recomeço na nossa vida esse ano. Eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo, que precisa recomeçar relacionamentos que ficaram parados. Tem muita gente que precisa recomeçar. Negócios, tem muita gente que precisa recomeçar. Sabe, o ânimo de novo. Tem muita gente que precisa recomeçar. Sabe, a coragem de fazer coisas. E Deus esse ano vai fazer isso com você. Tá? Então abra a mão e diga assim, obrigado, Senhor, porque está sobre a minha vida uma palavra. Uma palavra. Eu viverei o recomeço na minha vida. Amém? Nós vamos pregar uma mensagem sobre Pedro. Talvez ele seja uma das mensagens mais fortes que até aqui o Senhor tem me permitido preparar. Eu gosto de produzir, eu medito. Desde que Deus começou a falar comigo, eu comecei a preparar algumas mensagens sobre série. E nós vamos ter uma série sobre isso. E na vida de Pedro, uma das coisas muito fortes que Deus fez é o recomeço na vida dele, depois de um dia de fracasso. Sabe? E sabe como é que ele recomeçou? Por causa de uma palavra. Ele falou assim, ó, deu tudo errado até aqui. O dia foi terrível. O ano foi horrível. O ano foi ruim demais. Sabe? Mas, por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra. Eu quero dizer para você, tome coragem de acreditar nessa palavra que Deus está liberando sobre isso. Abra a sua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo número 43. Isaías capítulo número 43, a partir do verso 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: esqueçam tudo isso. Querido, o que ele está falando? Ele está dizendo assim, vocês viveram até aqui, nem sempre é bom de lembrar. O que vocês viveram até aqui, se vocês continuarem com isso na memória de vocês não vão conseguir viver essa novidade. Então, tem certas coisas que você viveu em 2021 que você precisa esquecer. Tá? Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Levanta a mão e diga assim, obrigado. Porque aquilo que você vai fazer nem se compara com aquilo que você já fez até aqui. Olha que coisa linda, aleluia. E ele vai dizer assim, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, enxerguem, porque não é visível aos olhos humanos, é visível aos olhos da fé. Eu já comecei. Você deu para perceber que Deus só pede para você enxergar aquilo que você não está vendo? Quando a Bíblia diz vejam, é porque eles não estavam enxergando, pastor Rogério. Eles não conseguiam ver, não havia nada palpável para eles colocarem. Mas Deus está dizendo assim, enxerguem. Ele está dizendo assim, abra os seus olhos espirituais e não os seus olhos naturais, para você entender que eu já estou fazendo grandes coisas. Queridos, isso me faz lembrar aquela passagem onde Eliseu está no seu lugar de recolhimento, juntamente com o seu discípulo, e o exército da Síria
invade a propriedade bem próxima onde ele estava. E aí disse que era como uma multidão de gafanhotos, de tantas pessoas, de tantos soldados, que era para matar só um profeta. A única coisa que ele fazia foi matar Eliseu. O rei da Síria havia dado uma ordem para matar Eliseu. Não tenho tempo de pregar sobre isso, mas Eliseu, ele conseguia descobrir o que o rei sonhava. O que o rei sonhava, Deus revelava para ele. Por isso o rei não tinha êxito nenhum. O rei sonhava e dava uma ordem: nós vamos encurralar a nação ali. Aí Deus revelava para Eliseu o sonho do rei. E o rei ficou irado e falou: só tem um jeito da gente vencer, vamos matar Eliseu. E diz que um mar de soldados invade a planície perto da casa de Eliseu. E aí, de repente, o rapaz, o discípulo de Eliseu, ele vai até o lugar externo. E quando ele olha aquela multidão, ele fala assim: deu ruim. Ficou ruim. E ele volta seguramente apavorado, falou: Eliseu, já era. Olha o que aconteceu, perdemos. Perdeu o playboy. Já era. E Eliseu, em vez de se apavorar, ele diz assim: Deus, abra os olhos desse rapaz, para que eles vejam, para que ele veja aquilo que ele não está enxergando naturalmente. O que ele está enxergando naturalmente são as dificuldades, mas o que ele não está enxergando espiritualmente é o livramento. Eu vou repetir. Eliseu está dizendo assim: Deus, tira os olhos dele da dificuldade e põe os olhos dele naquilo que eu já livrei. Tira os olhos dele daquilo que ele está vendo e que está trazendo desconforto, aquilo que está trazendo inquietude, aquilo que está trazendo insegurança, aquilo que está trazendo medo. Tira os olhos dele dessas circunstâncias naturais e abra os olhos dele para a provisão sobrenatural. E Deus fala assim, e eles dizem assim: abra os olhos para que ele veja que mais são os que estão ao nosso lado do que aqueles que estão contra nós. E quando aquele menino abre os olhos espirituais, e para abrir os olhos espirituais você tem que tirar o foco dos olhos naturais, do natural. Quando o menino abre os olhos para as questões espirituais, a Bíblia diz que ele vê milhares e milhares e milhares e milhares de anjos. Milhares e milhares e milhares de anjos. Eu tenho uma palavra para te dizer: Deus já liberou miríades de anjos esse ano para te ajudar nesse recomeço. Deus já liberou miríades de anjos. Eles já estão colocados em disposição. Eles já estão colocados em lugares estratégicos. Ouça, se você não viu com os olhos espirituais, eu quero dizer para você: abra, Senhor, os olhos dos meus irmãos, para que eles percebam que mais são aqueles que estão liberados para ajudar do que aqueles que vieram para prejudicar. Mais são os livramentos e as provisões do que aquilo que veio para trazer prejuízo. Senhor, abra os olhos dos meus irmãos para tirar a vista das circunstâncias, daquilo que é desfavorável, daquilo que vem para destruir, e abra os olhos para ver aquilo que Deus já está fazendo. Abra os olhos para ver aquilo que Deus já está fazendo. Vejam. Vejam, volta ao versículo 8, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, Deus já deu ordem. Não percebem? Não percebem? Deus está dizendo assim: enquanto você não abrir os seus olhos espirituais e crer naquilo que profeticamente Deus está falando, você vai continuar firmado, fixado, olhando no seu terror, no seu medo, naquilo que você está vendo, naquilo que você está enxergando, naquilo que você está vivendo na sua alma. Mas nesta manhã, eu venho diante de Deus para dizer: tira os olhos dessas coisas, tira os olhos dessas coisas, tira os olhos dessas coisas, porque mais são aqueles que estão do seu lado do que aqueles que vieram contra você. Maior é aquilo que Deus vai fazer, maior é aquilo que Deus vai fazer, maior é aquilo que Deus vai fazer do que aquilo que o diabo fez, maior é aquilo que Deus vai fazer do que aquilo que o Covid fez, maior é aquilo que Deus vai fazer do que qualquer coisa que aconteceu na sua vida, porque nós estamos num tempo de recomeço. Mas vejam, vejam, vejam,
Comece a olhar, pedir a Deus, para que Ele comece a desvendar na sua vida. Sabe, esse mundo espiritual, invisível à nossa alma, invisível a esses olhos humanos, mas totalmente perceptível. Aqueles que entendem que quando Deus é por nós, quem será contra nós? Este ano, Deus liberou uma palavra e Ele está com você. Ele diz assim, você vai ver algo. Aonde havia deserto, aonde você não via possibilidade de andar. Sabe qual é a característica do deserto, querido? A característica do deserto é que você tem dificuldade de se orientar. Onde você olha, é areia para cá, é areia para lá, é areia para lá. Não sei quantos já tiveram no deserto. Quando eu estive em Israel, eu entendi o que era um deserto. Quando você está realmente diante de um deserto, sabe? Tanto faz você andar para cá, é a mesma paisagem. Andar para lá é a mesma paisagem. Esse ano talvez não, mas ano que vem nós vamos para Israel. Né? E vai ser algo especial demais, querido, sabe? Esse ano eu acho que ainda não conseguimos. Sabe, você olha para cá, é a mesma paisagem, areia. Olha para lá, mesma paisagem, areia. Principalmente quando você está num lugar muito plano, que você não vê montanhas. Sabe, o que você vê é areia de um lado, areia do outro, você olha para trás e areia. Se você andar para frente, é a mesma coisa que andando para o lado. Que é a mesma coisa que andar para cá. Ele diz assim, quando nós estamos vivendo um deserto na nossa vida, quando nós vivemos um deserto na nossa vida, a impressão que tem é que nós não sabemos o caminho. Não existe um caminho, eu não consigo enxergar um caminho. Entretanto, uma das coisas curiosas é que aqueles que moram no deserto, eles conhecem um caminho que nós não enxergamos. Eu vou repetir. Aqueles que moram no deserto, os beduínos, eles conhecem um caminho que os nossos olhos não enxergam. Agora, qual é a segurança que eu tenho que aquele beduíno vai me levar para o lugar onde ele disse que ia me levar, se a paisagem é a mesma? É porque ele nasceu ali, porque ele tem autoridade naquele lugar, porque ele conhece aquele lugar, ele sabe, ele já andou ali muitas vezes, ele já passou por isso muito tempo. E aí, eu vou seguindo ele, e isso já aconteceu, e eu vou andar 1 hora, eu vou andar 2 horas, e a paisagem é a mesma, mas eu continuo crendo que aquele beduíno, ele sabe o caminho, ele sabe o caminho. Se eu creio que um beduíno humano, ele consegue descobrir um caminho no deserto, que Deus está falando, eu vou abrir um caminho no seu deserto. Eu vou abrir um caminho no seu deserto. Eu vou abrir um caminho no seu deserto. Se 2021 foi deserto, eu quero dizer para você, Deus está abrindo um caminho. E só tem uma coisa para você fazer. Se você pode crer num beduíno humano, passível de erro, ele está dizendo assim, eu sei, fui eu que construí o deserto. Fui eu que construí o deserto. Fui eu que fiz a areia. Eu conheço o caminho. E a palavra de Deus para você, durante esse ano, é que ainda que você não esteja enxergando um caminho, só esteja enxergando um deserto, Deus já abriu um caminho nesse deserto. Diga amém, levanta a mão e diga assim, eu creio. Eu creio. Esse ano Deus vai abrir caminho no deserto. Esse ano Deus vai abrir um caminho onde você não está enxergando. Agora, se você pode acreditar no beduíno humano, num homem falho, creia que o Senhor que criou todas as coisas, que o Senhor que criou o deserto, Ele prometeu, vai abrir um caminho no seu deserto. E o que cabe a você fazer é crer. É crer. Talvez os mais céticos e questionadores dizem assim, não vou seguir esse beduíno não. Você está maluco? Não estou vendo nada, não sei para onde ele está indo. Sabe que quando a gente lida com Deus, a gente vai precisar entender algo. Que Deus tem caminhos que nós não temos. Eu vou repetir. Quando a gente lida com Deus, a gente tem que entender que Deus tem caminhos que nós não temos. Eu vou repetir. Quando a gente anda com Deus, a gente vai ter que aprender a entender o caminho de Deus. Sabe qual é o problema? Isaías diz que os nossos caminhos são diferentes do caminho de Deus. Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. E a Bíblia diz em Isaías que os caminhos do Senhor, eles são mais elevados, são mais precisos, são mais excelentes, eles são melhores do que os nossos caminhos. Mas sabe o que eu tenho descoberto?
E recentemente, agora, nesse final de ano, eu tive que lidar com uma situação com um casal muito querido, né, que estava questionando, né? Principalmente o marido, ele estava questionando a soberania de Deus. E me veio no coração, e eu falei, deixa eu contar uma coisa para você. Sabe qual é o problema? Por que você está decepcionado com Deus? Porque você criou um caminho para você e chamou Deus para andar no seu caminho. E se você chama Deus para andar no seu caminho, Deus não é responsável em andar no seu caminho. É você que tem que andar no caminho dele e não ele no seu caminho. Então cuidado para você não criar caminho e dizer que é de Deus. E depois que dá errado, você culpar a Deus pelo caminho que você estabeleceu para você. Deus vai abrir um caminho. Mas não é o seu caminho, é o caminho dele. Não é o seu caminho, é o caminho dele. E o caminho dele não é como o seu. E muitas vezes, pelo contrário, tem nada a ver com você, você não vai entender nada. Você vai ter que andar. E tem areia, de novo, areia. E mais um pouco, areia. 10 minutos, areia. 1 hora, areia. 2 horas, areia. Mas você tem que crer. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Você não pode perder isso esse ano. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele é poderoso. Já comecei, não percebeste? Você não está percebendo nada, só está vendo areia. Mas não foi isso que Deus falou para Abraão. Abraão, o que você está enxergando? Ele falou, areia. O que Abraão via? Areia. O que Deus falou? São filhos. Meu Deus, presta atenção. O que Deus falou? Abraão, o que você está enxergando? Abraão falou assim, areia. Deus falou assim, pois é. Muda os olhos. E cada grão é um filho que eu estou te dando. Quando você olhar essa areia, você não pode ver a areia. Você tem que ver um filho, 2 filhos, 1.000 filhos, 10.000 filhos, 50.000 filhos, 10 milhões de filhos. Abre os olhos. Não está enxergando? Não está enxergando? Eu estou abrindo um caminho nesse deserto que você está. E ele diz assim, e eu farei rios em terra seca. E eu farei rios em terra seca. Uma das características mais chocantes de Israel é você perceber a origem dos rios. É você perceber que não são muitos os rios que cortam a nação de Israel. A maior parte do tempo você vai ver deserto. Mas uma das coisas mais impressionantes da nação de Israel, talvez um dos cenários mais fortes que eu tive lá, foi quando no meio do deserto você vê aquela plantação de tâmara. Edivaldo e a Estel estiveram lá, não sei se mais alguém teve em Israel, né? É a coisa mais impressionante, sabe? No meio de um nada, aquela plantação de tâmara. Querido, e aquilo é tão doce, mas é tão doce. E você pergunta, como é que esse troço deu aqui? E perguntando para o guia. Ele falou, sabe o que acontece? Existem rios que você não enxerga. Existem rios que você não enxerga, que estão fazendo com que essa árvore floresça. Deixa eu dizer para você, Deus vai fazer rios no meio da terra seca. Eu não sei o nível de sequidão que você entrou em 2022. Eu não sei o nível de insegurança, de incerteza, de falta de ânimo que você terminou o ano 2021, em função de tudo que você viveu. Mas nós estamos debaixo de uma palavra, vejam, eu farei rios no meio da terra seca. Levanta a mão e diga assim, Senhor, eu recebo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, neste ano de 2022. Eu vou recomeçar, por causa da tua palavra. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus! Aleluia! Na mensagem de domingo, na mensagem do dia 31, eu comecei a trabalhar a diferença do começar e do recomeçar. Embora sejam palavras muito semelhantes, que pareçam ter o mesmo sentido,
Não tem. Tá? Quando você começa algo, quase sempre é tudo muito festa. Me lembro, e até conversei com o Johnny essa semana, que era uma das minhas crises. O que acontece? Eu sou um cara empolgado. Eu sou um cara visionário. Eu sempre fui visionário. Eu sempre fui empolgado. Quando adolescente, na pobreza, depois quando Deus começou a me dar negócio, eu sempre fui um cara empolgado. Tá? E quando a pessoa é empolgada, quando a pessoa acredita, ela tem facilidade de começar. E eu tenho muita facilidade de começar coisas, não tenho dificuldade de começar coisas. Nada para mim é difícil. Está aqui, porque está comigo. Tá? Nada para mim é difícil, nada para mim é difícil. Quando eu entendo algo, quando Deus deposita algo no meu espírito, tudo se torna fácil. Eu não queria entrar nesse lugar aqui. Porque eu sabia que isso aqui ia ser um troço. Eu falei com Deus, se eu entrar aqui, nós não vamos ter dinheiro para isso, eu não vou ter saúde para isso aqui vai dar ruim, eu não quero vir para cá. Eu estava em pé ali atrás, isso aqui era um lixo. Né? Eu estava em pé ali atrás. Exatamente nesse meio aqui, ó. Ali perto daquela porta de vidro, nessa direção, sozinho, tinha pedido para todo mundo ir embora. E eu chorando, falei, Jesus, não quero vir para cá. Eu não quero vir para esse lugar. Eu não quero vir para esse lugar. Eu não acredito que o Senhor está me botando nesse lugar. Isso aqui vai acabar comigo. Isso aqui, a igreja não tem dinheiro para mexer com isso aqui. Nós não temos gente para encher isso aqui. Eu não sou prepotente, eu não sou soberbo, eu não quero esse lugar. Agora, a minha teimosia termina quando o Senhor me der uma palavra. Fala comigo, uma palavra. Uma palavra. E Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma visão espiritual nesse lugar. E quando aquela visão espiritual veio aqui, todo medo, toda dúvida acabou naquela hora, porque a palavra é aquilo que norteia a minha decisão, é aquilo que norteia o meu começo, é aquilo que me empolga. A partir daquela palavra, eu virei um gigante nesse lugar. No final dessa obra aqui, tinha mais de 80 homens trabalhando aqui, entre voluntários e pagos. Era uma loucura perto da inauguração. A gente já estava todo assim, sabe? Mas eu estava animado. Porque nós estávamos começando por causa de uma palavra. Eu sou uma pessoa animada. Debaixo de uma palavra, eu faço qualquer coisa. Debaixo da palavra, sabe, eu começo 30 igrejas esse mês. Eu começo uma igreja por ano, uma igreja por mês se deixar. Debaixo de uma palavra, eu faço porque eu não tenho dificuldade de começar. Agora você estava conversando com o Johnny. Qual é a minha dificuldade? É que o meu ânimo vai até a hora que bate num teto. Chega uma hora que parece que você bateu, o teu ânimo só vai até ali. O teu ânimo só vai até ali. E aí, quando você não consegue romper aquele teto, você fica, Deus, e agora? E agora? E agora? Até onde o seu ânimo te leva, o começo é bom, o começo é animado, o começo é gostoso, o começo você faz, o começo você vai, agora eu estou. Sabe, todo começo é sonho. Sabe por quê? Porque diz começo, não existia nada antes, você está começando. E é só expectativa, é flash, é glamour, é esperança, começar é bom. Ainda que algumas pessoas tenham dificuldade de começar é bom demais. Agora quando chega um momento em que você bate num teto, parou ali, aí você vai começar a dizer, o que eu vou fazer agora? E agora, Deus? E agora? E eu percebi que ao longo da minha vida, muitas vezes, quando eu batia num teto e eu não conseguia romper, era mais fácil abandonar aquele projeto e começar outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso acontece na vida de muita gente. Começa. Começa. Aí quando chega um momento que não está indo mais para frente, não está indo mais. Em vez de romper, prefere abandonar aquilo para começar outra coisa. Porque o começo é bom. Porque o começo é animado. Sabe, existem algumas experiências que eu tenho, inclusive com a nossa equipe, de pessoas que chegaram num teto e disseram para mim assim, parei. Não. Nós não somos daqueles que retrocedem, porque aqueles que retrocedem o fazem para a perdição. Nós somos daquele que cremos no que Deus nos deu para fazer. E nós vamos romper esse teto, porque estamos debaixo de uma palavra. Estamos debaixo de uma palavra. Então começar é bom. Começar, mas o recomeço significa que aquilo que você começou, de alguma maneira não está funcionando mais. Por isso você recomeça. Recomeça. 1992. Em 1987, eu comecei uma empresa. Animado.
E fui animado. A empresa tinha 4 funcionários. E eu fui animado. Eu fui crescendo. E a igreja foi crescendo. De repente, eu estava vendo, eu estava bombando na cidade do Rio de Janeiro com a empresa que eu tinha. Já estava montando uma filial, já estava não sei o quê. Participei de uma feira de construção civil, sabe? E eu estava sendo conhecido. E tal. Em 1992, quebrei. Furou os 4 pneus, arriou. Eu devia todo mundo, até o cofrinho da Camry. Todo mundo. E eu me lembro, diante de Deus, estou contando para vocês, que eu falei, Deus, eu entendi. Eu sou Jonas, né? O Senhor não me chamou para ser empresário, o Senhor me chamou para ser pastor, né, Deus? Está dando errado por causa disso. Entrei num barco, afundei, ainda estou levando todo mundo junto. Tá bom, Senhor, eis-me aqui. Falei, tá bom, Deus, eu me rendo. Pode mandar o peixe para me engolir. Aí Deus falou assim, eu não trabalho com fracassado. Você está vindo para o ministério porque deu errado, não por convicção. Então, recomece. Eu me recordo como se fosse no dia de hoje. Era o mês de julho, uma segunda-feira, depois de uma convenção da DANEP. Deus falou assim, comece tudo de novo. E eu voltei daquela convenção de 1992, tremendamente animado para começar. E Deus foi comigo. Em menos de 6 meses nós tínhamos reestruturado a empresa. Em menos de um ano tínhamos pago todas as dívidas. Em 7 anos, nós já tínhamos ganho dinheiro suficiente para viver boa parte da nossa velhice. Eu estava animado. E sabe por que Deus nos deu vitória? Primeiro, porque Ele nos incentivou a recomeçar. Ele não queria que eu vivesse o fardo do fracasso, o fardo da desistência. Eu ia ter que carregar aquele fracasso o resto da minha vida. Porque não havia propósito, era fuga. Até que no ano de 1997. No ano de 1997, no auge da prosperidade da nossa empresa, onde o recomeço tinha sido extraordinário, no dia 18 de maio de 1997, Deus falou comigo, agora eu quero que você cumpra o seu voto. Eu falei, como Deus? Mas eu quis fazer isso em 92. Por que você está pedindo agora? Porque agora você não precisa do ministério. Em 92 você ia fugir, ia largar o que você começou porque fracassou. E você nunca ia ter segurança do seu chamado, porque você ia começar o seu chamado em cima do fracasso da sua empresa. Agora que a sua empresa está exitosa, eu quero saber se você acredita no seu chamado. Isso foi no dia 18 de maio de 1997. Quando foi no dia 4 de agosto, 4 de julho, eu e minha família já tínhamos vendido uma empresa. Já fomos para Curitiba para começar algo debaixo de um propósito e não debaixo de uma fuga. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Recomeçar não é para frouxo. Recomeçar, você tem que admitir a tua perda, o teu fracasso. Recomeçar, você tem que olhar e tem que dizer assim, verdadeiramente, isso aqui aconteceu. Sabe, recomeço é para gente valente. Recomeço é para gente de coragem. Recomeço é para crente. Recomeço é para herói. Recomeço é para quem acredita que não está só no recomeço. Eu quero dizer algo para você, queridos. Não importa o que aconteceu até o ano 2021. Esse ano, Deus te chama para um recomeço. Deus te chama para um recomeço. O que é que ficou para trás? O que é que deu errado? Qual o defunto que você está tentando esconder de você mesmo? Qual foi o relacionamento que você perdeu? Que agora está fazendo falta e você não quer admiti-lo. Está colocando essa decepção debaixo do tapete. O que é que você está escondendo debaixo do tapete? No ano de 2021, Deus está dizendo assim, ei, levanta o tapete. Porque você não enxerga a sujeira, mas ela está lá. Esse ano de 2022, Deus está fazendo uma limpeza
limpeza naquilo que estamos tentando esconder. Porque para recomeçar, você precisa assumir o que faliu, o que quebrou, o que não deu certo. Próximo domingo eu vou pregar uma mensagem sobre Neemias que tem baseado a respeito disso. Você vai ter, como eu tive, que olhar para dentro de si e dizer assim: Senhor, realmente eu fracassei. Realmente eu errei nesse ponto. Sabe, você tem que parar de tentar colocar a culpa em qualquer outra coisa. Você tem que parar de tentar achar, sabe, desculpas e alguém para culpar, alguma coisa para culpar pelo teu fracasso. O país, a nação, o dólar, o presidente da república. Pelo amor de Deus, até quando você vai lidar com essa desculpa esfarrapada que você não quer assumir o que é que você contribuiu para isso? Ainda que essas coisas possam ter cooperado, na verdade, o que aconteceu para você interromper foi que você desistiu. Só que Deus está nos levando a olhar para aquilo que ficou e dizer assim: está na hora de você partir desse lugar para recomeçar aquilo que eu disse que faria na sua vida. E Deus está fazendo esse ano um ano de recomeço na nossa vida. E eu trabalhei conosco, eu trabalhei juntamente com o time. Como recomeçar? Baseado no livro de Josué. Josué capítulo 1. Ele vai falar sobre o recomeço de Josué. E me chama muita atenção algumas verdades no livro de Josué. A primeira verdade que eu gostaria que você entendesse está no versículo 1 e 2 de Josué. Para recomeçar, não permita que o passado trave o seu presente e comprometa o seu futuro. Diga comigo, não permita, de novo, não permita que o seu passado trave o seu presente e comprometa o seu futuro. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, passou, já era. Dançou, acabou, não tem mais o que fazer com isso. Moisés não vai ressuscitar. Ouça, aquilo que ficou para trás não tem jeito de voltar. Não vai ressuscitar, mas existe um jeito de recomeçar. Tá? Chegou a hora. Levanta a mão e diga assim: chegou a hora. De novo, fala assim: chegou a hora. Diga assim: chegou a minha hora. De novo, chegou a minha hora. Ouça, ele diz assim: chegou a hora. Eu quero dizer para você, querido, que esse ano é a hora de chover na sua horta. Chegou a hora. A palavra profética do Senhor é isso. João Bel, chegou a hora. É recomeço, filhos, é recomeço. É recomeços. É recomeços. Mário Caça, recomeços. É recomeços. Chegou a hora. É o Senhor que está dizendo: Josué, chegou a hora. Se não foi até aqui, agora é a hora. Chega de olhar chover na horta do vizinho. Agora chegou a hora de chover na sua horta. Chegou a hora. É hora do seu recomeço. E ele vai falar de você conduzir todo esse povo israelita para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu dou. Aleluia. Olha o versículo 2. Meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo israelita para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu te dou. O que estava acontecendo com Josué? Josué tinha perdido alguém muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta: quem é que perdeu alguém importante em 2021 aí? Deixa eu ver, quem foi que perdeu alguém importante? Amém? Quem aqui perdeu algo importante em 2021? Perdeu algo importante? Uma empresa, um recurso? Quem foi que perdeu algo importante? Quem foi que perdeu? Quem foi que deixou alguma coisa para trás? Deixa eu dizer para você, ele está dizendo assim, sabe, isso morreu. Isso ficou para trás. Isso está para trás. Acabou. Perdeu. Morreu. Mantenha o versículo, por gentileza, na tela. Chegou a hora de conduzir todo esse povo. Então, sabe, queridos, existem coisas que o teu passado não pode mais interromper. Se Josué ficar sentado
chorando a morte de Moisés. Sabe para onde ele ia? Fala assim, vou dar uma de Hades. Para onde, pastor? Fala. Para lugar nenhum. Eu vou repetir. Se Josué continuasse sentado, chorando a morte de Moisés, sabe para onde ele ia? Para lugar nenhum. Sabe para onde você vai se você continuar chorando? Oi? Tá, é só apagar a luz aqui. Desliga ali a... Isso, tá bom. É fogo demais nesse lugar, meu Deus. É muito fogo, é profético. É profético. Sabe, queridos, deixei para você. Se você continuar chorando a morte da bezerra, tu não vai chegar a lugar nenhum. Se você continuar sentado, lamentando, você não vai a lugar nenhum. Então não permita que aquilo que ficou, aquilo que passou, aquilo que você está chorando, interrompa aquilo que você pode viver e aquilo que Deus tem para você viver a partir daqui. Levanta a mão e diga assim: Senhor, eu quero viver o novo, ainda que eu tenha que olhar para o velho e declarar: morreu. Não permita que o seu passado traga o seu presente e comprometa o seu futuro. Segunda coisa que você vai ver no texto, segunda verdade para você começar, é que o recomeço não é mágico no seu desenvolvimento, ele é mágico na sua profecia. Mas o recomeço, ele é fruto de uma conquista de cada vez. Fala comigo, sabe como é que se recomeça? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Olha o que diz lá. Darei a vocês todo lugar em que vocês pisarem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó. Aqui eu tomei, isso aqui é meu. Isso aqui eu tomei é meu. Isso aqui eu tomei é meu. Fique em pé um minuto, por gentileza. E todo mundo vira para o lado de cá. Mesmo quem está na parede, dá uns 2 passos para trás, quem está na parede aqui, ó. Vem um pouquinho para cá. Tá? Vem o máximo possível para cá, quem está naquela parede lá. Vem um pouquinho para cá. Agora, ao meu comando, você vai dar um passo. Diga assim, é meu. De novo, mais outro passo, é meu. 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 Agora, vira para o outro lado. Agora, de novo, é meu. É meu. É meu. É meu. É meu. A conquista de recomeço é passo a passo. É passo a passo. É passo a passo. À medida que você se posicionar, Deus vai te dando. Pode tomar seu assento, por gentileza. Recomeço é porque nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de um direito. A Bíblia diz, é seu, eu te dou, já é seu, já te dei, não vou dar. Em quarto lugar, o recomeço, ele precisa vir acompanhado de uma fé extraordinária. Eu vou dizer, o recomeço só recomeça quem acredita em coisas grandes. Só recomeça quem acredita que vai viver coisa muito maior do que já viveu. Lembra do texto de Isaías? Ele vai dizer, lembra lá do texto de Isaías, onde ele vai dizer o seguinte, sabe? Tudo isso que vocês estão vendo não pode ser comparado àquilo que eu vou fazer. Levanta a mão e diga assim, aquilo que Deus vai fazer não pode ser comparado com aquilo que Deus já fez. Diga assim, o que vem pela frente é muito maior, é muito melhor do que tudo que ficou para trás. Aleluia! Diz assim, desde o deserto, do Negueb até o sul, ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, norte e sul. Depois,
desde o rio Eufrates ao leste até o Mediterrâneo ao oeste, incluindo toda a terra dos hetitas, elas são suas. Deus está dizendo assim, se você se dispor a recomeçar, você não faz ideia do que é que Deus vai fazer na sua vida. Eu gosto muito da versão da King James, do conselho, da declaração do companheiro de Jó, um dos amigos de Jó. Sabe? Ele diz algo, na versão da King James, ela diz assim, Jó, capítulo 8, versículo 7. O teu começo de vida, olha isso, presta atenção. O teu começo de vida parecerá pobre quando comparado ao futuro que desfrutará em fartura e prosperidade. Nessa versão mesmo, o que está nessa versão aí? Se colocar aí, embora tenha começado com pouco, no final, você terá muito. O recomeço é pequeno, mas o final é grande. O recomeço é pequeno, mas o final é grande. O teu começo, eu gosto dessa versão da King James, o teu começo de vida, levanta a mão e diga assim, o meu começo, o meu recomeço, parecerá pequeno demais, pobre demais, comparado ao futuro que desfrutarei em fartura e prosperidade. Olha lá, já está lá King James lá, olha lá, ó. O teu começo, lê lá comigo, diga assim, bota na primeira pessoa, diga assim, o meu começo, vai lá. De novo, leia bem em voz alta, diga. Tá, nós vamos dizer assim, ó, o meu começo de vida parecerá pobre quando comparado ao meu futuro, ao que desfrutarei em fartura e prosperidade. Vai lá. Desfrutarei. É desse jeito. A quarta verdade é que seu começo, o seu recomeço, é para você viver coisas grandes. Vocês tomam posse disso? O que tem pela frente não pode ser comparado ao que você viveu até aqui. Quinto lugar, não temas em recomeçar. Deus estará com você nesse recomeço. Não temas em recomeçar. Deus estará com você nesse recomeço. Olha o que diz o texto. Enquanto você viver, Ele está dando uma promessa para você. Você é Josué hoje. Enquanto você viver, ninguém será capaz de te resistir. Pois, fala assim, a segurança, de novo, a segurança de que eu vou vencer não está na minha força, mas está no fato de que eu estarei com vocês. Não é estratégia humana. Enquanto você viver, ninguém será capaz de resistir, pois eu estarei com você. Querido, eu estou dizendo para você que o teu recomeço não é só fruto de uma empolgação, é fruto de que Deus prometeu e Ele vai estar com você durante esse período. Edivaldo, é assim, Edivaldo. É assim, Estel. É assim. O recomeço é uma segurança, porque nós não estaremos sozinhos. Deus estará conosco, assim como estive com Moisés, não te deixarei e nem te abandonarei. Eu profetizo que esse ano 2022, você vai perceber a presença de Deus. Você vai perceber Deus andando com você. Deus te ajudando a construir, Deus te ajudando passo a passo, passo a passo. Você vai dar um passo, você vai ver Deus com você. Vai dar outro passo, você vai ver Deus com você. À medida que você conquistar, Deus vai estar com você. Querido, não é automático, não é tão imediato, mas você vai perceber, eu dou um passo, Deus está comigo. Eu dou um passo, Deus está comigo. Eu gosto disso. Eu ganhei uns anos atrás toda a série do Indiana Jones, né? Da minha época, né? Era o nosso herói, Indiana Jones. Eu ganhei os CDs todos da série do Indiana Jones.
Né? E eu um dia maratonei com as minhas filhas, que elas não são daquela época, né? Senta aqui para ver o que era filme de Indiana Jones, né? É aquela loucura de pedra correndo, cara. Até hoje eu curto isso. Mas uma das coisas que me chamava a atenção num dos filmes dele é quando ele estava diante de um abismo e do outro lado estava uma promessa, era a Arca da Aliança que estava lá do outro lado. E ele estava aqui pensando, e esse filme todo é baseado em versículos da palavra de Deus. O Rogério lembra disso, o Rogério viu umas 50 vezes. Né? É o que tinha para ver, né, Rogério? Aí o que acontece? Ele para diante assim, e ele olha para lá, e ele olha o abismo, e ele olha a promessa, ele olha onde ele queria chegar, e ele olha onde ele estava. A única coisa que ele enxergava era abismo, a única coisa que ele enxergava era impossibilidades. E aí vem um versículo e diz assim, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. E o Spielberg ali pegou esta versão, né? E eu gostei demais dele aplicar esta verdade bíblica, onde ele diz assim, a fé, ele está olhando aqui, e ele está dizendo assim, a fé é o firme fundamento do que eu não vejo. O que é que ele está vendo? Nada. O que é que ele está vendo? Abismo. O que é que ele está vendo? Impossibilidade. Mas a fé é o firme fundamento. Aí ele fecha os olhos, para lembrar, hein? Ó, a cena. Olha lá. Veio agora a memória já do Rogério. Quando ele bota um pé, aparece um pedaço de ponte. A ponte não é construída de uma vez só. Sabe? Quando ele bota... Você não viu isso não, Diana? Vou te emprestar, viu? Tá com cara de paisagem aí? Sabe? Você viu, Nilton? Quando ele bota o primeiro pé, constrói o pedaço da ponte. Cada pedaço de ponte era construído em cada passo que ele dava. Sabe por quê? Porque recomeços não é quando a ponte aparece. É quando você pisa, é teu. Quando você pisa, é teu. Quando você pisa, é teu. Aleluia! Então você vai entender que, na verdade, esse é o princípio pelo qual nós vamos tentar entender que Deus é conosco. Sexto lugar, né? O recomeço. Eu gosto disso aqui. Talvez uma das coisas que eu mais gostei dessa mensagem. Esse sexto ponto. O seu recomeço vai abrir caminho para abençoar outros a recomeçarem. Diga amém. O teu recomeço, ele vai além de você. O teu recomeço vai beneficiar outras pessoas que não sejam você. Sabe, entenda, se Josué tivesse parado, ele não ia fazer nada. Ok. Mas sabe qual é o pior? Ninguém ia fazer nada. Ninguém ia vencer. Ninguém ia chegar à terra prometida. Sabe por quê? Porque Josué precisava se levantar e recomeçar. E a Bíblia diz, aquilo que você conquistar, esse povo, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo a tomar posse da terra que eu jurei. Você está debaixo de um juramento. Você está debaixo de uma palavra que vai alcançar você. Mas quando você pisar, quando você recomeçar, outras pessoas vão ser abençoadas com o teu recomeço. Levanta a mão e diga, Senhor, eu quero recomeçar para abençoar toda uma geração, todo um grupo de pessoas que serão alcançados pelo meu recomeço. Amém? Você vai recomeçar. E o teu recomeço, ele vai além de você. E eu termino essa mensagem. Pode subir, Johnny. Nesse recomeço, não negocie princípios, nem verdades, e você será bem-sucedido. Fala comigo, nesse recomeço, não negocie princípios e verdades para ser bem-sucedido. Olha o que diz o texto. Seja somente forte, muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para um lado, nem para outro. Não se desvie nem para um lado, nem para o outro. Vou repetir. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Fala comigo, não se desvie. Nem para um lado, nem para o outro. Nem para a direita, nem para a esquerda. Diga assim, levanta a mão e diga assim, assim eu serei
bem-sucedido. Cuidado. Ontem o Johnny liberou uma palavra em oração, estava naquele cantinho ali. E aquela palavra mexeu muito comigo, Johnny. Aquela oração mexeu muito comigo. Ontem, ao meio-dia, nós estávamos ali orando. O pastor Johnny se aproximou para orar para mim. E ele falou, Senhor, que Djalma seja uma boca profética nesse ano. Que a unção profética. Durante muitos anos, o meu ministério foi um ministério profético. Durante 14 anos, eu exerci o ministério profético da igreja que eu fazia parte. Eu era responsável pelo ministério profético. E eu aprendi algo sobre o ministério profético. Mais do que entregar uma profecia pessoal para a vida de alguém, mais do que ter uma revelação sobre algo que vai acontecer na sua vida, eu preciso ser boca de Deus para poder te ajudar a encontrar o teu caminho profético. Profeta, que é profeta, não está preocupado em dizer com quem você vai casar, quantas empresas você vai abrir. Ele está preocupado em colocar você no centro da vontade de Deus. Ele está preocupado em alinhar a sua vida com Deus, alinhar as suas motivações, para que a partir daí, desse alinhamento do teu relacionamento com Deus, você possa viver aquilo que Deus quer. Deixa eu contar um segredo para você. Você não precisa que alguém revele aquilo que Deus tem para você, porque Ele mesmo pode revelar. Você não precisa que alguém revele aquilo que Deus tem para você, mas você precisa alinhar a sua vida com Deus, para que você possa discernir. E as pessoas, elas serão bocas para confirmar. Eu creio em profecia pessoal. Eu estou aqui hoje porque Deus usou muitos profetas para falar na minha vida. Mas as decisões que eu tomei foram frutos daquilo que Deus já tinha me dito para fazer. Eu só estava com receio. Aí Deus usou um profeta. Faz isso, faz aquilo. Deus está falando isso. E aquilo assim, é verdade. Sabe quando Deus está falando com você? Está falando com você. Ele está dizendo assim, presta atenção. Não ande fora daquilo que Deus disse, você vai ser próspero. E Deus vai confirmar na sua vida. Eu nunca esqueço, irmão Luiz e irmã Mitch. Houve um tempo, nesse período em que Deus havia nos chamado para o ministério, em que eu estava com muita dúvida sobre a questão de ser chamado de pastor. Porque você não precisa ser pastor para ter ministério. Você não precisa ser pastor para ter seu ministério. Mas eu tinha muitas palavras sobre pastorear uma igreja. E eu construí minha vida. Eu, Djalma, eu tinha feito o caminho para mim. Eu tinha feito o caminho para mim. Eu falei assim, eu vou servir a Deus intensamente. Eu vou dar a Deus o melhor do meu tempo. Ele sempre será o primeiro no meu lugar. Mas eu não quero depender da igreja, não quero funcionar como pastor de igreja. Eu quero ser um grande mantenedor da igreja. Eu quero ser um empresário bem-sucedido, cheio de Deus, pregador do evangelho. Sabe? Mas eu não quero estar vivendo o dia a dia da igreja. Sabe? Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser um homem de Deus, cheio de Deus, que coopera com a obra de Deus. E Deus nos deu bastante recursos, nós investimos muito. Eu preguei muito em 3 anos. Sabe? Eu viajei, vocês não fazem ideia de quantos lugares eu fui. Eu viajei em todos os estados dessa nação. Eu preguei em todos os estados dessa nação e eu não era pastor. Eu preguei em 5 nações e eu não era pastor, eu era empresário. E eu estava feliz da vida, no centro daquilo que eu queria, e querendo que era cheio daquilo que Deus queria. Só que começou uma onda. Entrava num lugar, fui ministrar em Goiânia. Eu estava lá em Goiânia, sabe? Estava assim empolgado. Aí quando eu ia ministrar, Deus levanta lá, aquela irmãzinha abençoada. E antes que eu comecei a pregar, falou: ei, tanto meu filho, eu vou te dizer uma coisa. Deus chamou para ser pastor. Eu falei: boa, obrigadinho. Não, de novo. Aí saí de lá, me lembro, fui fazer um seminário para empresário em Joinville, sabe? Na Ordem dos Advogados de Joinville, um baita auditório, estava lotado, tinha mais de 300 pessoas. Eu feliz da vida, empresários do Sul, e eu dando uma palestra. E quando eu comecei a falar, Nildo, aí daqui a pouco levanta o irmão: ei, se te digo, você vai ser pastor. Eu falei: valeu, irmão, valeu, obrigado. E eu me lembro que eu saí dali, eu fui para Salvador.
Eu estava em Salvador. E quando eu estava falando, daqui a pouco levantou outra pessoa. E é isso que eu te digo. Querido, estou falando sério, diante de Deus, minha esposa é testemunha e minhas filhas também. Não tinha mais um lugar que eu pisava, que alguém não levantava. Eis que você é pastor. Eu dizia, tá bom. Eu não preciso ser pastor, não preciso ser ordenado. Eu não quero ficar na frente de igreja. Eu não quero cuidar de problema de ovelha. Eu não quero ficar me preocupando com dinheiro de igreja. Eu não quero ficar sendo acusado de ladrão. Não posso trocar de carro, não posso trocar de apartamento. Não posso fazer nada. Parece que eu sou oportunista. Deus, não quero não. Larga a mão, Deus, você não. Eu quero ser abençoador, eu quero pregar o evangelho. Eu quero abençoar. Eu não preciso de título, não preciso de cadeira, eu não preciso de sala. Eu não preciso. Eu não preciso. E eu não vou dizer para você nem quantas vezes aconteceu. Eu já não aguentava mais. Eu já não aguentava mais. Eu já não aguentava mais. Me lembro um dia. Também onde eu vou me meter. Eu fui para uma reunião das irmãs da Assembleia de Deus. No ciclo de oração, irmã Mites, da Assembleia de Deus. Em São Gonçalo. Eu e a pastora Mirna. Eu ia pregar. Eu falei, Deus, eu sei que eu vou chegar lá. E o Senhor vai falar de novo que eu tenho que ser pastor. Eu falando com Deus. Eu estava em cima da ponte de Rio-Niterói. Nunca vou esquecer isso. E eu falei, Deus, vamos fazer um acordo nós dois aqui, eu em pensamento. Eu já sei, o Senhor já falou trocentas vezes. Posso pedir um favor? Eu não quero receber profecia sobre ser pastor. Dá para o Senhor quebrar esse galho? E pelo menos hoje, ficar livre disso? Você está rindo porque fui eu, não foi você. Está me incomodando. Sabe por quê? Porque eu queria fazer aquilo que me era cômodo. Deus tinha me resgatado, me restaurado, estava tão bem. Vou me meter nesse troço de igreja, de pastor. Para quê? Para se receber pedrada, para ser criticado, para ser fofocado. Você não pode fazer nada. Não posso abrir nada, não posso ter esperança para os meus filhos. Porque já sou quem virou nepotismo. Sabe? Pelo amor de Deus, eu não aguento esse troço não. Não quero não isso não. Não quero isso não. Aí tá bom, chego na reunião. E sai daqui, profetiza dali, ninguém vira a minha direção. Eu falei, valeu pai. Valeu. O senhor cumpriu, nós começamos. Viramos da irmã Genésia. Ô irmãzinha abençoada. Vem aqui, irmão Djalma, vem aqui. Irmão Djalma vai trazer uma palavra pra gente. Aí tá bom. Vamos orar para o irmão Djalma. Aí eu fechei o olho. Ela falou, mas antes da gente orar por você, Deus mandou te dar um recado. Eu falei, pô Deus. Ela falou assim, hoje, quando você estava em cima da ponte Rio-Niterói, você me pediu para não falar mais sobre ser pastor. E se você não se arrepender, nunca mais falo contigo. Eu falei, pode falar, Jesus. Pronto, quanto você pode falar? Pode profetizar. Pode profetizar. Saí daquela reunião, quebrantado, chorando, mas teimoso. Né? O próximo seminário foi Rio das Ostras, um lugar litorâneo. Não se desvie daquilo que Deus mandou você fazer, nem para a direita, nem para a esquerda. O recomeço tem que ser em cima de uma palavra, e não em cima do que você quer. É para fazer o que Deus mandou, e não o que você quer fazer. Eu estava tão bem, Nilton, tão bem. Sabe? Aí, estou em Rio das Ostras. E pode ter certeza, ninguém profetizou, depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Joey, depois de muito tempo, ninguém profetizou num seminário para mim. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Será que Deus ficou em silêncio mesmo? Será que eu não me arrependi o suficiente? Mas, acontece, eu não fiquei muito triste, não. Aí saí, mamites, e decidi comer um peixinho na praia, Rio das Ostras. Não sei quem conhece Rio das Ostras, é um lugar muito bonito. Sentei na praia enorme, sentei naquela barraquinha, pedi um peixe, estou esperando ali. Já era domingo, ia voltar para casa. Daqui a pouco, queridos, parecia engraçado. Vem lá da cozinha uma irmã de cor com peixe, a bandeja de peixe na mão e marchando. Chega dentro de mim com aquela bandeja de peixe. Este tico servo.
bandeja de peixe na mão assim. A cozinheira vem. É assim que eu digo, vem assim. Te digo, servo. Sabe por que você vai ser pastor? Sabe por quê? Porque quando você nasceu, a sua mãe te consagrou. E eu dei uma palavra a ela que você seria. Então não adianta você fugir. Não saia nem para a direita, nem para a esquerda. Você é um pastor. Sabe, queridos? Sabe onde está o êxito do recomeço? Quando você decide recomeçar para fazer o que Deus quer e não para fazer o que você quer. É para fazer não aquilo que te agrada, mas aquilo que você foi chamado para fazer. Sabe, querido, eu não moro onde eu queria, mas eu moro no lugar mais precioso da face da terra. São Paulo é a melhor terra do mundo, porque Deus me colocou aqui. Eu não moro no lugar que eu desejo. Não foi aqui que eu sonhei morar. Não foi aqui que eu sonhei viver. Não foi aqui que eu sonhei criar minhas filhas. Não foi aqui que eu sonhei andar no meio do trânsito, cheirando pó. Não foi aqui que eu desejei fazer nada. Não foi aqui, eu não vim aqui porque eu queria. Eu vim aqui porque eu não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou firmado num recomeço em cima da palavra. Sabe quando é que vai dar certo esse recomeço? Quando você decide recomeçar para fazer o que o Senhor quer e não para fazer o que você quer. É um tempo de recomeço.